Então vamos lá, segundo slide. introdução, né, Flávio? Vamos falar um Aí. pouquinho. Grande parte dos problemas de acessibilidade se concentram principalmente nas falhas de implementação semântica dos principais componentes de interface digital. Esses impactos causam enormes e grandes problemas, né? E evitá-los é, às vezes, muito simples, né? E aí a nossa ideia é, vem aqui com a gente para entender um pouquinho, de conversar com a gente, de como que a gente pode contribuir com vocês, com esse meio digital para se tornar cada vez mais acessível. Mas antes da gente falar disso tudo, né, Flávio, a gente precisa se apresentar, afinal de contas, né? É isso aí. E aí vamos fazer o seguinte aqui, eu vou apresentar o Maurício para vocês, depois o Maurício me apresenta para a gente fazer esse revezamento aí. Então, o Maurício Pereiro, né, especialista em acessibilidade, trabalha com isso há muito tempo. Vocês vão perceber aqui ao longo da apresentação que o cara tem muito conhecimento e podem também consultar aí no LinkedIn, outras formas que vocês vão ver que é um cara bem bacana, bem especial e que manja muito do tema. Ele é apaixonado por acessibilidade, né? Como eu acabei de dizer aqui. Pai do Shang, aí depois ele pode dar um spoiler pra gente, quem que é o Shang. Porque um dos ditados do Maurício é que ele, pelo amor dos filhinhos, que ele nunca vai ter. Jamais Então, terei, vai ter que exatamente. explicar isso aí, hein? Atua no mercado financeiro há mais de 20 anos, e dessa boa parte aí, os últimos 6, 7 anos, especificamente com acessibilidade. E é um grande amante aí de séries e de ficção científica e terror. Deus me livre, tô fora, hein, Val? E o nosso amigo Flávio, cara, esse cara é o tudo que há, né? Pai da Clara, do Thales, do Lucas, é graduado em musicoterapia, olha só, cara. Servidor público há mais de 11 anos e atuando no mercado financeiro, já foi atleta de natação, atletismo, futebol para cego e atualmente só trabalha com goalball, só, né, Flávio? No Além esporte disso só, né? tudo, e além disso tudo, para quem ainda não entendeu, o Flávio é uma pessoa cega, né, Flávio? Eu trabalhei durante E muitos anos com o Flavinho aqui como par dele, para fazer teste, igual como as meninas estavam explicando aqui, a Tamis com a isso aí. Priscila, a gente era par aqui durante muito tempo. Então aí é um pouco da gente, né? Eu sou homem branco, cabelos e olhos negros, estou hoje com uma camiseta preta. E você, Flavinho? Verdade, né? Esqueci de me autodescrever, desculpem-me. O recurso que é importante para mim eu mesmo esqueço. É que eu já sei como eu sou, né? Mas enfim. Bem, eu sou um homem de pele clara também, tenho cabelo bem curtinho, tá bem cortadinho agora, mas já esteve bem maior, né? Nessa época de pandemia. Estou usando um headphone de arco e uma camiseta branca com a logo do INSEP, que é uma instituição, uma ONG da qual eu participo, e onde lá a gente ministra cursos de acessibilidade digital, além de outras atividades que eu desenvolvo por lá também, como a de ser atleta, né? Boa. E é isso. Vamos lá? E é isso, Seguindo vamos aqui? alinhar algumas Vamos. expectativas então aqui com a galera? Isso é muito importante para que Vambora! vocês já no princípio saibam o que, que a gente pretende aqui com vocês e ninguém saia daqui frustrado, né? Então, o que Então nós conta aqui vamos para o ver pessoal o que, que eles vão ver, né? é isso aí, o que veremos hoje aqui. Então, a gente vai ver exemplos práticos de alguns dos principais problemas de acessibilidade. Quero frisar esse alguns, porque são muitos, não dá para a gente ver tudo. E a gente fez uma seleçãozinha aqui dos itens que são mais comuns e que mais afeta aí uma proporção bem significativa das pessoas que dependem de algum tipo de tecnologia assistiva no uso dos conteúdos digitais. Vamos falar também dos impactos mais comuns que esses problemas geram e trazer ali algumas recomendações sobre como evitá-los ou corrigi-los. E o que, que a gente não vai contemplar, o que está fora do escopo dessa nossa fala de hoje, por questões de tempo e tudo mais. Soluções técnicas, tá? Não vamos trazer aqui nenhuma solução técnica, apenas indicações de onde e como vocês podem tomar aí devidos cuidados para que esses problemas sejam evitados. Feito aí os nossos alinhamentos, vamos seguir, Mal? Vambora!
Vamos conceituar um pouco de acessibilidade. Apesar de todo mundo aqui já ter falado, né? Acho que desde manhã o pessoal aqui já deve ter entendido o que é esse conceito de acessibilidade, mas a gente sempre gosta de reforçar esse conceito, né, Flávio? Até porque E pode ter aí, gente que não viu as outras exato. palestras Você e acabou assim de por entrar, está diante. participando agora do TDC, entrou agora, cara, vamos aprender o que é, então, o conceito de acessibilidade. Segundo a W3C, uma definição de acessibilidade é destinada a segurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, né, Flávio? Exatamente. E aí vamos trazer aqui um pouquinho, né, de algumas informações para dar um pouco mais de contexto sobre a questão da acessibilidade digital, onde a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre a última edição da pesquisa de acessibilidade da web brasileira, sobre a experiência de uso de sites por pessoas de deficiência no nosso país, né, que identificou aí uma melhora discreta na acessibilidade dos sites brasileiros, embora esse número ainda esteja muito longe de ser o ideal, né? Essa pesquisa ela já é bem famosa, né? Foi a sua terceira edição e ela é conduzida aí pelo Big Data Corp em parceria com o Movimento Web para Todos, né? Uma pesquisa de bastante valor aqui para gente. De acordo com esse estudo, apenas 0,89%, ou seja, menos de 1% dos sites tiveram sucesso em todos os testes de acessibilidade que foram ali aplicados. Em 2020, para vocês terem ideia, o percentual foi de 0,74%, ou seja, subimos um pouquinho, né? Mas não foi nem o suficiente para ultrapassar ainda a barreira dos 1%. Apesar dessa melhora, o volume, obviamente, né, continua aí muito aquém do que nós gostaríamos e precisaríamos, né? É um número muito baixo para um país em que 45 milhões de pessoas, aproximadamente 25% da nossa população, possui algum tipo de deficiência. Esse percentual, né, de sites que falharam também subiu de 0,01% em 2020 para 2,31% neste ano. Subiu, mas ainda é muito pouco, né, gente? Lembrando Subiu o que número de falhas é existem muito hoje. grave, né, Flávio? Exatamente. E olha só, lembrando que existe hoje cerca de 16 milhões, mais de 16 milhões de sites ativos no país. É muita coisa, gente, para a gente ter só esse pequeno percentual de sites sendo considerados acessíveis. E outro ponto que a gente sempre destaca aqui, né, Maurício? Aqui nós estamos falando de uma verificação automática. Nada Exato. garante que esses 0,89% que foi considerado acessível, de fato o são. Né? Porque, como as meninas mostraram aqui, tem muita coisa que só o teste prático vai pegar, né? Só as Exato. ferramentas automatizadas não é suficiente. Óbvio que elas cumprem um papel muito importante e alguns dos problemas que nós vamos mostrar aqui para vocês são pegos por essas ferramentas. A gente ainda tem uma parcela muito significativa dos nossos problemas de acessibilidade que só o usuário em si, só a experiência de uso, só o uso humano vai ser capaz de identificar. E aí a gente foi exatamente, né, Flávio, usando este material do próprio Big Data Corp, junto com o pessoal do Movimento Web para Todos, a gente buscou exatamente quais são os problemas mais comuns usando esse mesmo estudo, né? E aí, usando esses estudos, quais eram os problemas mais comuns? Títulos sem marcação semântica, links sem a descrição adequada, botões sem rótulo, baixo contraste, e a grande maioria ali, quando a gente está falando título sem semântica, link sem descrição, botão sem rótulo, a gente está falando basicamente de semântica, né, Flávio? Tudo está ligado à semântica, né? Então, não trabalhar com semântica é um caso grave. E a gente vai falar um pouquinho mais aí na frente, né, Flavinho? Exatamente. Vamos detalhar um pouquinho mais para vocês o que a gente está querendo dizer aqui e acredito que vocês vão entender o cerne da questão. Boa. E aí, vamos Então, para o primeiro desses problemas, Mal? vai lá, título sem semântica. Conta aí para a galera. Quais são os Bora. impactos? Vamos lá. Bem, o principal impacto, né, da implementação de interfaces digitais com títulos não semanticamente codificados
é impedir que usuários de leitores de telas naveguem rapidamente pelo conteúdo, utilizando os recursos, né, disponibilizados pelas tecnologias assistivas. Recursos estes que visam justamente facilitar a navegação, né, permitir com que o usuário seja mais rápido, né, na hora de encontrar o que ele precisa. Né? Então, esses benefícios que nós listamos aqui para vocês, que são, né, possibilitar que os usuários encontrem o que procuram com mais agilidade, ajudar os usuários a compreender quais as informações presentes no conteúdo e como estão organizadas, e permitir que o usuário compreenda as relações entre as diferentes partes do conteúdo com mais facilidade, não são atendidas, né? Então, vocês percebem que essa questão da implementação adequada dos títulos vai trazer para o usuário uma fluidez e uma experiência de navegação muito, muito, muito importante. E na sequência a gente vai ver um pouquinho disso, né? Nós temos aqui na prática um cenário que nós não construímos, foi retirado de um caso real. A gente, né? foi pegando alguns cases, né, Flávio? Isso, alguns cases de sucesso, outros de insucesso, e isso faz parte da vida e vamos que vamos, né? É isso aí. E aí um pouquinho pra gente aí, Mal? Vamos embora. O cenário é: o usuário quer desativar o recebimento de notificações de novos pagamentos via e-mail. Qual a frustração? Bom, ao preparar, aí ele está usando o leitor de telas do Talkback, ou seja, ele está usando o leitor de telas no Android, para navegar por títulos, ele descobre que os títulos na tela não estão identificados. E aí o que ele faz? Bom, navega por swipe, passando por todos os elementos em tela até encontrar a opção desejada. O que é navegar por swipe? É fazer aquela navegação uma a uma até encontrar o que ele deseja. Então, vamos ouvir o que essa pessoa vai estar ouvindo, né, Flávio? Vamos lá. Vamos ver como que foi essa experiência. Solta o play. Parágrafos. Títulos. Deslizar para cima ou deslizar para baixo para ler por títulos. Nenhum a título posterior. Nenhum a título anterior. Aqui, gente, só para explicar para vocês, esse trecho inicial é o usuário tentando usar o recurso que a tecnologia assistiva proporciona para ele. Isso a gente tem no Talkback, a gente tem no VoiceOver, a gente tem no NVDA, a gente tem no JAWS, enfim, todos os leitores de tela possibilita que o usuário escolha e opte navegar por títulos quando ele quando ele carrega uma página web ou quando ele acessa uma tela de um aplicativo. Então, o que o usuário tentou fazer foi justamente isso. Ele usou os comandos apropriados do Talkback para verificar se tinha títulos nessa página e navegar por eles. E ele foi informado que não há títulos. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem títulos, né? Visualmente, quem consegue enxergar, consegue perceber que tem ali blocos de textos que são realmente títulos. Porém, eles não foram codificados da forma correta e, por isso, o leitor de telas não identifica. E aí vem a saga do usuário. Ele queria rapidamente ali pelos títulos identificar onde estaria a opção que ele quer, né, que é desativar o recebimento de notificações por e-mail. Não foi possível. Então, o que ele vai fazer? Vai varrer essa tela elemento por elemento até chegar no que ele precisa. Continua, Mal, por favor. Vamos lá. Notificações. Receber notificações pelo celular na lista. Não marcado, novas curtidas, desativado, interruptor. Não marcado, novos comentários, desativado, interruptor. Não marcado, novos seguidores, desativado, interruptor. Marcado, novos pagamentos, ativado, interruptor. Marcado, pedidos de cobrança, ativado, interruptor. Marcado, aniversários de quem eu sigo, ativado, interruptor. Marcado, novidades e promoções, ativado, interruptor. Marcado, lembretes de pagamento de contas, ativado, interruptor. Receber notificações via e-mail. Marcado, novos pagamentos, ativado, interruptor. Não marcado. Ufa, que saga, não? Só para desativar, né, Flávio? Caramba, coitado desse usuário, né? E pro azar dele era a última opção, Era, né? A última opção em tela, é uma beleza, né? É claro, na lei de Murphy, né, Flávio? Tinha que ser a última opção, né? Ele podia ter começado a navegar de trás para frente, né? Talvez fosse melhor para ele. Pois é, né? Mas enfim, ok. E qual seria o caminho feliz, Flávio?
Solta o play aí pra gente, Mal. Vamos deixar o pessoal ver. Mas depois a conta gente pra explica. galera qual seria esse caminho feliz. Seria ele conseguir fazer a navegação por títulos, porque aí, rapidamente ele ia conseguir saber que ele chegou na seção que tem ali a opção para ele desativar o recebimento de notificações por e-mail. Vamos ver como que isso acontece? Vamos lá. Botão voltar. Containers. Títulos. Notificações. Título. Receber notificações no celular. Título. Receber notificações via e-mail. Título. Novos pagamentos. Novos pagamentos. Botão alternar. Ativado. Desativado. Olha só como foi mais Caramba, prático, quantos não? toques será que ele deu em tela para desativar as mesmas opções que ele estava no Windows, né, Flávio? Com certeza, Talkback, no né, Android. no Android. Isso, lembrando que aqui foi no VoiceOver, no iPhone, tá bom, gente? O mesmo fluxo, mesmo tipo de tela, porém no Android ela estava sem a marcação semântica de títulos, e no VoiceOver, né, no iOS, estava tudo bonitinho, ele conseguiu rapidamente, ali em poucos toques na tela, encontrar o que ele precisava, né? Não mediu o tempo aqui, mas fatalmente deu uma diferençazinha bacana, dava para ele tomar uns 2, 3 golinhos de café com muita tranquilidade. Boa. Né, não? Oh, Bem, e aí vamos falar um pouquinho, né, aqui a respeito de como que a gente, né, pode evitar esses tipos de problemas. Então, se você é uma pessoa designer, né, se você trabalha na ideação das telas, né, na montagem do layout delas, tem alguns pontos de atenção que a gente traz aqui para você. Que ao desenhar a sua tela, você marque adequadamente o início de cada seção ou subseção com títulos claros e concisos, né? Ou seja, para cada bloco de informação que você tem, separe esse conteúdo direitinho, né? Nomeia ele e diga, né? Deixa lá claro que você quer que a marcação semântica disso seja feita da forma correta, né? Que o desenvolvedor utilize as propriedades, os atributos que as linguagens de programação nos permite fazer, né? Especifique a hierarquia dos títulos de forma lógica, levando em conta o peso da fonte e o seu respectivo nível hierárquico. Aí aqui ficou só um parênteses bem rápido, né? A gente falou que não ia entrar em solução técnica, a gente sempre acaba falando um pouquinho. Quando a gente está falando de telas para dispositivos móveis, essa questão da hierarquia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a gente tem na web, não existe para o leitor de telas, tá? Existe visualmente falando, você consegue ter pesos diferentes entre os títulos, né, conforme ali for o seu nível de importância. Porém, para o leitor de telas, infelizmente, isso ainda não é refletido nas APIs de acessibilidade. Mas um dia vai ser, se Deus quiser. Tá? Então, fiquem atentos com isso. Para os desenvolvedores, né? Fala aí, Mal, se a pessoa é desenvolvedora, qual é aí as dicas que a gente pode dar para ela? Basicamente a mesma coisa, né, Flávio? Então, o desenvolvedor é implementar os títulos usando as propriedades ou os atributos disponíveis nativamente do HTML, ou, se no caso, né, SDK do Android ou do iOS, para que ele tenha essa semântica, né? Então, quando nativamente utilizado, os leitores reconhecem esses títulos, né, com a sua semântica correta. Então, título nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim sucessivamente. Se você está falando de um aplicativo WebView, ele também consegue fazer essa diferenciação. Agora, se é um aplicativo nativo, né, Flávio, aí ele só vai ler como título, mas ele sabe que aquilo dali, se você pode marcar como título de nível, ele só não vai falar qual é o nível, mas ele sabe que aquilo é um título de nível. E em desenvolvimento web, e já ajuda pra caramba, porque o dia que a API começar a ler essa semântica corretamente, vai ser melhor ainda, né? E em desenvolvimento web, implementar adequadamente todas as tags correspondentes ao nível hierárquico especificado, né? De H1 até o próprio H6, como a gente está falando, né? Então, aqui, evitar problemas de títulos é muito fácil, e é um dos maiores problemas detectados pela pesquisa que a gente acabou de ver, tá, gente? E parece, assim, básico, né? Mas é o que mais acontece. O pessoal não especifica título usando as tags corretas. Normalmente é utilizado um texto que é editado manualmente para dar o peso visual necessário para que se tenha a sensação visual de que aquilo é um texto
de títulos, separação hierárquica de informações. E isso não é bom ser feito apenas usando cores, textos, gramatura, nada disso é muito bom ser feito, porque justamente quem depende de tecnologia assistiva, como a gente acabou mostrando, acaba impedindo, não impedindo, mas dificulta pra caramba a leitura das informações, né, Flávio? Montar hierarquicamente as informações visuais é muito mais difícil, né? Com certeza absoluta. Então é isso, espero que sobre os títulos tenha ficado aí uma mensagem bacana para vocês. E vamos falar do próximo problema, Mal? Vamos lá, links e botões sem descrição. Qual que é o impacto? Bom, impede o usuário de compreender instantaneamente a finalidade de cada link ou botão, exigindo muitas vezes que se tenham que fazer um uso estratégico, um tanto complicado para encontrar um link ou botão que precisam de fato. A gente viu aqui na palestra anterior com a Tami, né, e com a Priscila, a gente estava aqui nos bastidores rachando o brinco. Olha lá, é um botão que não fala, que não sei o que, não está rotulado, olha o nosso teste dando certo. É isso aqui, né, Flávio? É o impacto que a gente acaba pegando muitas vezes, né? E quais os benefícios da gente ter os links e os botões com essas declarações adequadas, com essas descrições adequadas, Flavinho? Olha, são uns benefícios bacanas, hein? Ó, vai permitir que o usuário identifique cada componente sem precisar de contexto adicional, vai possibilitar que as tecnologias assistivas sejam verdadeiramente eficazes ao exibir para o usuário uma lista de componentes que estão disponíveis, e vai evitar que pessoas com deficiência motora se desgastem visitando links que não te interessam ou clicando em botões que vai impactar na sua experiência, além de reduzir o risco de desorientar pessoas com especificidades cognitivas, né, ao evitar que elas acessem múltiplos conteúdos que não são do seu interesse. Né? Quando a gente faz essa identificação, usa os rótulos, as descrições, tudo direitinho, bonitinho, olha quanto benefício, quanto valor a gente usa para quem usa o nosso aplicativo ou o nosso site, né? Quanto valor agregado a gente traz. E vocês vão perceber que, na prática, realmente isso faz muita diferença, né, Maurício? Com certeza. Então, vamos lá. Qual que é o cenário dessa prática, né? Então, o usuário aqui está desejando encontrar o link que vai direcionar ele para o Facebook da Universidade Unesp. A frustração dele é que ele navega por títulos para encontrar a seção que possa conter esse link, porém sem sucesso. Ele utiliza o recurso de busca do leitor de telas para procurar o Facebook, porém, novamente, não tem sucesso. E o que ele faz? Bom, ele acaba explorando toda a página desde o início, que seria melhor a pesquisa do Google, né? E aí, vamos ver isso funcionando na prática, Flávio? Vamos lá. Então, eu vou dar um zoom aqui para a galera e vamos botar o trem para falar. Não foi? Ainda não. Aqui. Título nível 2. Ah, não está indo com... Estava tocando, Mal. Internacionalização título nível 3. Inovação título nível 3. Institucional título nível 3. Jornal da Unesp título nível 3. Sem título seguinte. Carregando. Procurar diálogo. Digite o texto que deseja encontrar. Edição selecionado Facebook. Unesp Univer. Falha na procura diálogo. Texto Facebook não achado. Ok, botão. Então, pessoal, aqui, os dois recursos que ele tentou foram infelizes, né? Não funcionaram para ele encontrar. Primeiro, ele navegou por títulos, na esperança de achar algum título. Ah, nos siga nas redes sociais, alguma coisa do gênero. Não encontrou nada a respeito. E depois ele fez uma busca pela palavra Facebook naquela página, para ver se ele a encontrava. E também não encontrou. A única forma que ele teria de achar esse link em específico, e a gente não gravou, não trouxe aqui para vocês, porque é muito grande, seria ele navegar por tab nessa página, item a item, link por link, botão por botão, que o tab vai pegar todos eles. Aí sim ele ia chegar numa lista que tem 5 itens e um desses itens é o Facebook.
Porque a forma como esse link foi codificada, usando o atributo title para especificar que é um link que vai direcionar o usuário para a página do Facebook, só é lida pelo leitor de telas quando você navega por tab ou quando você navega pela pela tecla de navegação rápida, que no caso desse leitor de telas, que é o NVDA, é a letra K. Então, as outras navegações não vão possibilitar isso para ele, né? Que são as navegações mais rápidas, né? As formas mais rápidas de chegar na opção não estão disponíveis por uma falha de implementação. Boa. E aí a gente trouxe... O caminho feliz, Mal, né, Flávio? É só uma coisinha rápida aqui, um parêntese. Quando você está reproduzindo, eu não sei se é por conta da qualidade do vídeo, a qualidade não sei do se deu som. algum problema. Ah, tá, ele tá dando uma chiadinha, mas tá dando para entender, tá bom? Mas dá para entender, ele tá dando com um chiadinho ali, sim, mas vai. Só para E informar. aí a gente trouxe o caminho Então, feliz, né? Isso, um caminho feliz. Aí é um outro fluxo, né? Esse aqui não teve como fazer um paralelo. A gente vai trazer para vocês um exemplo em que o usuário consegue facilmente saber do que se trata cada link ali por onde ele está passando. Ele está querendo, né, experimentar o Microsoft Edge numa outra plataforma, que não o Windows, e aí ele consegue ali rapidamente navegando por títulos, chegar na seção em que está disponível os links para download, e depois navegando pelos links, ele consegue ouvir claramente e entender do que se trata cada um daqueles links. Solta o play. Então, vamos ver. Unesp no Facebook. Link Unesp no Twitter. Link Unesp no Instagram. Link Unesp no YouTube. Link Unesp no LinkedIn. Ele tocou o mesmo vídeo, Mal. Será que deu algum problema aí? Não, é o link direto do Facebook. Já dentro da página da Press, só que a gente já tá com foco nele, né? Foi o exemplo dos titles, né? Na verdade. Exato. Tá, você tem outro vídeo nesse slide ou ficou só esse mesmo? Não, só esse. Ah, entendi. Aqui eu tinha preparado um outro, mas tudo bem. Aí deu para vocês verem que aquele exemplo que eu expliquei anteriormente, né? Os links estão funcionando somente para a questão da navegação por tab. Na navegação por tab ele está falando qual é o link, né, do que se trata, porque foi feita essa marcação por title. Mesmo assim, visivelmente ainda não tem, né? Os links aí acho que são ícones, né? São ícones. Tá, beleza. Vamos seguir aqui? Vamos falar sobre vamos como lá, evitar vamos agora? evitar esses problemas. Como é que a equipe consegue evitar esses problemas, afinal, Flávio? Opa, vamos lá. Então, mais uma vez, né, para os designers aqui, determine rótulos e descrições claros e concisos para os botões e para os links da sua interface, né? Isso vai ajudar demais. E uma outra dicasinha, né? Se apenas o que está visível não é suficiente para dar o contexto para quem ouve, especifique um complemento para os leitores de tela. Isso é um exemplo bastante comum também. Às vezes você tem uma página lá que tem uma série de contratar. Mas contratar o quê, meu amigo? Não é? Então, dá esse complemento para quem usa o leitor de telas. Tecnicamente, é possível de ser feito em todas as plataformas. Então, diga isso, especifique isso, que você tem ali botões ou links com o mesmo nome e que você precisa dar um complemento. Indica qual é o complemento, né? Vai contratar o quê? Visivelmente não precisa pôr em tela, porque quem enxerga, né, consegue perceber que aquele botão contratar está fazendo parte dessa estrutura, desse produto, desse serviço. Ok, e quem usa o leitor de telas não consegue saber onde é que esse botão está posicionado. Então, a gente precisa dar essa referência. Então, é importante isso. Outra dicasinha, né? Se tem... já falei, né, aqui do... verdade, eu inverti, na verdade, né? E se apenas e se há mais de um link, você tem que dar esse complemento, né? Perfeito, acho que ficou duplicado ali, gente, desculpa. Perfeito. E para desenvolvedores, qual é a dica que a gente vem trazer aqui? Em web, priorize o uso das tags nativas, né, do próprio HTML, sempre que for possível. E quando não for possível, ainda assim tem solução, né? Nós temos os atributos UA-ARIA, que são muito bons e que vai te ajudar a sanar um pouco
do débito técnico que pode estar existindo no que você está construindo. Então, leia um pouco sobre isso, vá em busca desse tipo de conhecimento, que vai te ajudar de montão. Lembrando que, usando as tags próprias do HTML, você não vai ter problema. Agora, se por algum motivo isso não é possível no código que você tem, que você está fazendo manutenção, enfim, procure o EAREA que vai te ajudar demais. Em dispositivos móveis, né, em linguagem de programação para dispositivos móveis, ao implementar os links e botões, utilize as propriedades específicas disponíveis em Android e iOS para descrever a afinidade dos links e também complementá-los quando necessário. Ambas as situações são possíveis de serem feitas e nas documentações de Android e de iOS para desenvolvedores na temática de acessibilidade, você vai encontrar como fazer isso. Não é nada de outro mundo, tá bom? E sempre que você perceber que um botão link não está devidamente descrito, converse lá com o seu designer. Acho que é um papel importante também, né? Às vezes o designer não ouviu falar sobre isso, ainda não tem esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento. Se na hora de desenvolver, de codificar, você perceber, vai lá, sinaliza, façam aí um alinhamento de informações, revejam, redesenhem, para que a gente possa garantir lá no final uma experiência ímpar para todos. Tá bom? Boa. E aí o último, né, talvez o último impacto que a gente traz aqui é sobre contraste, né, Flávio? Qual que é o impacto que a gente acaba fazendo com baixo contraste? Bom, a gente dificulta muito a leitura dos conteúdos e identificação de elementos importantes numa interface digital, principalmente para as pessoas que têm uma visão moderadamente baixa. A gente vai trazer um exercício aqui para a galera, que é o que mais acontece na web, e olha, eu não tenho, quer dizer, eu tenho um pouco de problema para visualização, tanto que uso óculos, mas esse daqui é bem peculiar, né? Quais os benefícios de trabalhar com contraste adequado, Flávio? Bem, vai permitir que as pessoas com baixa visão, né, ou seja, que não enxergam perfeitamente, consigam enxergar aliás, né, consigam ler com autonomia o conteúdo. Vai evitar desgastes e esforços desnecessários ao tentar identificar elementos pouco visíveis em telas. E vai evitar que essas pessoas com baixa visão tenham dificuldade para identificar e operar esses elementos, né? Então, são esses os benefícios que a gente vai gerar para as pessoas que, especificamente, têm uma visão reduzida e precisa de um bom contraste, né, de bastante nitidez nas cores, nas imagens que a gente está utilizando. Boa. E vamos para a prática, né? Mal. Então, aqui o cenário, o usuário está desejando encontrar ali onde que ele deve inserir o e-mail dele, né? E a frustração, ele tem dificuldade de encontrar o campo correto devido ao baixo contraste. E o que fazer? Bom, ele pode, por exemplo, ampliar a fonte para leitura, mas será que dá certo? Então, vamos ver o exemplo na prática, galera. Quem aí está conseguindo ler dentro o placeholder que está dentro dessa caixa areia? Olha só, gente, que legal esse placeholder, tudo super bem utilizado, né? Placeholder com fundo areia e o contraste é 2:1. Nem eu que estou usando óculos e estou com a tela super ampliada aqui, estou conseguindo ler que está escrito dentro dessa caixa de texto, insira o seu e-mail. Para quem está conseguindo enxergar, a sua visão está magnífica. Parabéns, né? E aí, né, o caminho feliz, né, é justamente o exemplo que tem aí, que você consegue saber exatamente qual é a label que esse campo tem. Então, eu não estou usando o placeholder, mas eu estou usando a label do campo de input de entrada, em que eu tenho aí um contraste ratio de 21:1, né, o mais absoluto possível, né? Então, é muito fácil conseguir saber qual é esse campo de entrada, do que ele se trata, identificar ele facilmente, é muito mais rápido, né? Ver a diferença de um para o outro, né? Então, a gente tem dois problemas nesse exemplo, né, de insucesso. Um é o uso do placeholder, que não é aconselhável por N motivos, inclusive por pessoas que têm problemas cognitivos, né, acaba dificultando o entendimento, ele começa a preencher, ele esquece do que ele está preenchendo, então isso não é aconselhável usar placeholder, e aí usar um placeholder no fundo areia, meu amigo, aí você mata qualquer ser humano, né?
Aí não tem como, né, Flávio? E como é que a gente faz Exatamente. para evitar esses problemas de contraste, Flávio? Bora lá. Então, para os designers, certifique-se que o conteúdo textual esteja ali dentro dos padrões recomendados pela WCAG, né? Que traz aí essas normas de acessibilidade para a gente. E aí lá diz, né, que textos devem ter uma relação de contraste entre primeiro e segundo plano de ao menos 4:5:1. E textos em fontes maiores, né, a partir de 18 pt ou 14 pt em bold, pode ter uma relação de contraste de 3:1. Então, sempre fique atentinho a essas regras, quando você estiver trabalhando com textos. Agora, quando for imagem, garanta que os elementos importantes, né, ali para entendimento do conteúdo, né, quando não seja, ou seja, quando eles não forem decorativos, que tenham uma relação de contraste de 3:1. E para os nossos devs, desenvolvedores queridos e amados, aplique adequadamente as escalas de cores especificadas. É bem simples, bem fácil. E, mais uma vez, se identificar que algum texto ou componente da interface está com baixo contraste, de novo, sinalize o seu time de design. Né? Vamos evitar que esse problema siga em frente. Tá? Então, É aí isso a aí, gente Flávio. fecha o ciclo de alguns, né, dos principais problemas de acessibilidade que nós queríamos trazer para vocês aqui, falando deles na prática, mostrando os seus impactos, mostrando o quanto eles acabam onerando aí, né, a experiência de uso das pessoas que necessitam, né, de uma internet mais acessível, e também algumas dicas, alguns macetes sobre como vocês podem evitá-los, corrigi-los, buscar informação e realmente fazer e trazer para os seus clientes e usuários uma experiência única, acessível e que de fato inclua a todos sem distinção. É isso aí, Espero que vocês Flávio. tenham gostado. Boa, fechamos aqui, gente. Obrigado aí pela paciência.